Olá, bem-vindo ao Pinguim Dançarino, seu podcast semanal voltado para discutir animação e seus aspectos linguísticos. Eu sou David João da Purificação, fotógrafo, crítico de cinema, ex-vendedor de açaí, hétero e cisgênero. Está me acompanhando hoje meu já parceiro de podcast, o Rogério Martins Reis, que é ilustrador e animador. Olá, é infantil, é desenho ou é drama? E tá com a gente hoje aqui o nosso convidado, que já é praticamente de casa, o Diego Qualia, que é cineasta e crítico de cinema. E aí, gente, beleza? Um prazer estar aqui. Qual é o gênero favorito de vocês? Olha... Então, e hoje a gente está trazendo uma discussão aqui que, assim como a primeira que a gente gravou do Cartoon, é uma que sempre volta em discussões relacionadas à animação, que é se a animação é um gênero ou se é só um estilo de filme à parte. E a resposta vocês descobrem logo depois da vinheta. People think of animation only doing things where people are dancing around and doing a lot of histrionics, but animation is not a genre. And people keep saying, the animation genre. It's not a genre. A Western is a genre. Animation is an art form, and it can do any genre. You know, it could do a detective film, a cowboy film, a horror film, an R-rated film, or a kid's fairy tale. But it doesn't do one thing. And next time I hear, what's it like working in the animation genre? I'm gonna punch that person. Então, antes da gente discutir se a animação é gênero, a gente tem que definir primeiro o que é gênero. E aí a gente vai pedir pro nosso especialista, crítico de cinema, o Diego, para explicar pra gente o que é gênero. Especialista é boa, mas então, tentando a minha própria visão do que é gênero, eu acho que gênero, tanto o gênero cinematográfico quanto o gênero literário, de audiovisual em geral, é uma forma de se colocar uma obra de arte dentro de um tipo estilístico, narrativo, de história, ou de estilo que ele siga, sabe? De um estilo específico de contação de história para servir ao artista que está fazendo aquela obra e ao público, para identificar e eu também acho para criar relações com outras obras que estão dentro dela. Também acho uma forma dessa própria obra, às vezes, brincar ou subverter ou se utilizar dessas convenções de gênero dentro dessa especialização, dessa especialização dramática, sabe? Eu também acho que o gênero é bem por aí. Ele é uma definição que talvez seja até póstuma. Vocês concordam com isso? Às vezes sim, às vezes o próprio cineasta se utiliza do próprio gênero para brincar com ele, às vezes, assim, então já é uma coisa mais assumida, tipo, vem muito agora o filme do Sam Raimi na minha cabeça, né, que se utilizam do gênero de forma consciente, sabe, assim, do gênero que eles estão, muitas vezes os filmes de terror dele, mas muitas vezes eu acho que a categorização desses filmes junto com outros filmes do mesmo gênero vem posteriormente, assim. Eu também acho que às vezes acontece isso, sei lá, de um filme não ser de um gênero específico, mas, por exemplo, dele se utilizar de elementos de outro gênero. Então o gênero já é algo consciente dentro dele, por exemplo, sei lá, um filme tipo O Som ao Redor, do Cameron Saffigo, que usa elementos de filmes de terror, né? Eu percebo alguma coisa assim. Então acho que o gênero também ronda o filme, mas eu acho que a confirmação dele vem com o passar do tempo, eu acho. Será que essa ideia de gênero que a gente atribui para animação, às vezes não está relacionada também, por exemplo, quando você fala de filme de western ou filme de super-herói, geralmente você está categorizando um filme de Velho Oeste e um filme de super-herói, só que às vezes você está falando isso só porque é uma característica muito específica daquele material. Mas às vezes o gênero em si do filme não é necessariamente... Nessa altura do campeonato deve existir já o termo filme de herói, né? Mas aí vocês acham que seria o quê? Se entra mais para a categoria de filme de ação, de filme de aventura, de comédia? Porque eu acho que tem uma coisa... Eu acho que tem uma coisa que cinema de herói virou uma coisa tão mainstream, tão popular, que acabou se acontecendo certas tendências desse tipo de cinema hoje em dia, que mesmo que ele seja dentro de, sei lá, aventura e ação, já são tendências comuns, sei lá, desde do Superman do Richard Donner, aos filmes do Brian Singer, aos filmes do Sam Raimi, passando
pro filmes do Nolan, passando pra pro MCU e passando pro que a gente tem hoje em dia, sabe? Que eu acho. Mas ao mesmo tempo, sei lá, ao mesmo tempo tem gente que defende que cinema de super-herói não é gênero, que você pode se utilizar de outros gêneros dentro do filme de super-herói, sabe? Tipo o Logan, que é o faroeste, ou sei lá, o Coringa, que se diz um estudo de personagem, e por aí vai. Mas acho que ele sempre está dentro de um gênero de ação, aventura pop, sabe? Que vai para essa origem do cinema de ação e de aventura, eu acho, assim. Eu acho que... Porque, por exemplo, o Velho Oeste que você citou, o Velho Oeste é um gênero que já nasceu junto com o cinema americano, né? Já nasceu junto da criação de linguagem, da saída do trem, sabe? Dessa coisa, a coisa do Velho Oeste que já tá no imaginário americano da literatura, sabe? Então, às vezes, eu acho que tem muita coisa a ver do imaginário. As pessoas têm um imaginário com a animação, faz com que elas tenham um imaginário que venha que é um gênero só, porque as pessoas têm um imaginário específico com a animação. Então, as pessoas falam, então, nossa, a animação é isso? Então, é um gênero, é tudo junto, sabe? Então, o imaginário do que é animação, sabe? Eu imagino. Em relação ao cinema de super-herói, o que o Diego estabeleceu como gênero, né? E que como a gente configura o gênero, é mais uma série de recursos que passam a ser usados para causar uma determinada reação. E aí, quando muitos filmes fazem isso, a gente cria o gênero póstumamente, né? A gente define aquilo como um gênero X. O exemplo do Velho Oeste, eu sempre acho difícil. Eu entendo a colocação do Velho Oeste. E já é o que eu vou puxar pro super-herói. Que assim, a gente tá ditando sempre o gênero, nesse caso, pela ambientação. Mas eu não acho que a ambientação vai dizer tanto. É que com o super-herói é diferente, é com os personagens em si. Com o faroeste é tão claro assim, Diego? Porque, tipo, não dá pra fazer filmes de gêneros diferentes ambientados no faroeste? Não, com certeza. Tem, por exemplo, teve faroestes musicais, por exemplo, que era tipo Oklahoma. Já teve faroestes de romance, né? Teve os faroestes revisionistas, os faroestes clássicos mesmo, né? Que os faroestes revisionistas são aqueles mais, sei lá, onda Arthur Penn, Clint Eastwood, aí teve umas clássicos, tá? John Ford, Rod Hill, o Hal Ash, o próprio Clint Eastwood depois refez. Não, eu acho que faroeste realmente entra muito nessa coisa de você se utilizar do gênero ao seu prazer. Então você pode fazer um faroeste comédia, por exemplo, faroeste seja secundário, como por exemplo o Mel Brooks fez, né? Tipo Banzé do Oeste. É isso, basicamente, né? É uma comédia. Eu não queria puxar aqui porque é um filme que eu já comentei sobre e que eu amo muito, mas não tem como não puxar sardinha pra esse filme. O próprio Rango. Rango, filmaço, né? Com certeza, eu gosto muito também. Agora sobre o super-herói, que eu acho que é o que é o mais próximo, assim, que as pessoas têm com uma animação. O super-herói, só pra falar, David, o super-herói eu tava pensando, eu acho que também pode ser considerado talvez quase um subgênero também, né? Porque tem essa coisa também, né? Porque foi ficando mais comum a gente ter filme de super-herói dos anos 2000 pra cá, né? E aí surgiu essa convenção de temas e de estruturas que talvez seja ligada a isso também, dentro do gênero de ação e aventura. Era isso que eu ia comentar, porque, tipo assim, o super-herói, ele conceitualmente, ele não tá ligado a gênero. Você deveria poder usar o super-herói pra contar histórias diferentes. Mas ele acabou se tornando de gênero porque todos seguem as mesmas batidas narrativas, usam os mesmos recursos estilísticos, são poucos que não usam, inclusive, que é o que a gente acabou diferenciando, tipo o Coringa, que é um filme diferente, o Logan, ou puxando pra série de TV Legion, né? Não, com certeza. Não, e assim, eu tô pensando no Velho Oeste ainda, você tem filmes tipo O Assalto à 10ª DP, do John Carpenter, que é um Velho Oeste urbano, né? Que mais usa aquela estrutura de Velho Oeste que o John Carpenter era fascinador. Você tem filmes assim do Walter Hill,
por exemplo, que são filmes de Velho Oeste na cidade, enquanto você tem filmes que não são exatamente Velho Oeste em ambientação temporal e numa coisa clássica, mas são juntos de conceitos do western muito grandes. Sei lá, um exemplo que eu acho um dos mais famosos é Onde os Fracos Não Têm Vez, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, sei lá, eu já vejo listas de pessoas botando, sei lá, Sangue Negro como Velho Oeste. Eu não vejo Sangue Negro como Velho Oeste por causa do tempo que ele se passa. Eu não acho. Quê? Da ambientação? Porque se passa naquele período, né, da busca do petróleo, do oeste norte-americano, interior, mas eu não vejo assim, tipo, o Tesouro de Serra Madre. Eu não sei se eu tenho uma. Eu não sei se eu diria que ele é um Velho Oeste, Tesouro de Serra Madre. Eu acho que tem elementos, sim. Mas eu acho que a parada do filme é outra. Mas ao mesmo tempo ele pode não ser um Velho Oeste tão fechado, assim, né? Mas ao mesmo tempo ele se passa lá, ele conversa com alguns temas, subverte outros. Então eu acho que sempre varia muito, né? Porque o Oeste, eu acho que o Velho Oeste e o musical são esses gêneros meio que pais, né? Do cinema norte-americano, né? São gêneros que o cinema norte-americano meio que se construiu muito ao redor deles. Então por isso que veio toda essa camada e leituras de como lidar com esse gênero. Assim. Mas musical é gênero mesmo? Pra mim, acho que é um gênero que também você pode usar de diversas maneiras. Já tem musicais mais realistas, musicais menos realistas, mas acho que o musical corresponde a uma estrutura de gênero, sabe? E específica de fantasia, de conversar com o público, sabe? Eu acho que o musical é um gênero que sei lá, que tem origem do teatro, sabe? Que foi pro cinema e que se especializou nele, sabe? Assim, até que foi um dos tipos de filmes mais populares lá fora, né? Mas eu acho que é isso. Você pode se utilizar desse gênero de maneiras diversas. Assim, antes da gravação, a gente tava falando, sei lá, do Lars von Trier. O Lars von Trier já fez um musical para criticar os musicais, que é o Dança no Escuro, né? Que é um musical pessoal que não gosta de musicais, assim, que é o Dança no Escuro, assim, que usa o gênero como uma subversão. Aí você vai ter os musicais clássicos da MGM, aí você vai ver a diferença que o Minelli faz o musical, aí a diferença dos musicais do Minelli, do Sterling Donnell, do Dançando na Chuva, pros filmes do Jacques Demy, pros filmes do Bob Fosse, porque, tipo, ao mesmo tempo que o Howard Jazz é um musical, também é um filme autobiográfico, experimental, que também o Dançando na Chuva é um musical, mas também é uma comédia de metalinguagem. Então, eu falei do Oklahoma, que é um musical de Velho Oeste, mas acho que o musical sim tá numa lógica de gênero, sabe? Então, até que você vê conversas entre os próprios criadores, sabe? Você vê conversa entre os filmes do Minelli, que estavam desde aquela época, com os filmes do Stanley Donen. Então acho que conversas desde a origem do cinema. Então acho que o musical é um gênero, assim, pra mim, pelo menos, pessoalmente. É um drama psicossexual semi-autobiográfico de viagem no tempo. Como que vocês, classificariam a animação dentro disso? Eu particularmente, eu vejo a animação como um estilo de filme. Eu acho que o gênero é isso que a gente é isso que a gente passou esse tempinho definido, né? É uma série de características que se repete e tal. Só que, e o Rogério testou um musical, que já é um gênero mais difícil de definir como gênero, mas eu não sinto que a animação esteja muito isso. Eu acho que a animação é um estilo de linguagem mesmo, né? Porque tem a série de TV, além do cinema. Ele é um estilo de linguagem que possibilita coisas diferentes, mas ele não é tão fechado em termos de recurso, assim. Eu acho que às vezes a animação se mostra até mais ampla do que o live action. Mas essa noção de que a animação é gênero vem porque as pessoas consomem o mesmo tipo de animação sempre. Concordo com o David 100%. É uma linguagem... É uma linguagem artística que você pode desenvolver para contar as mais diversas ideias ou criar os mais diversos experimentos, sabe? E contar as mais diversas histórias, sabe? E ela não está limitada a um gênero, a um tipo específico de história. Eu acho que isso acontece porque as pessoas estão muito acostumadas com um imaginário. Acho que sempre tem a questão do imaginário. As pessoas estão com um imaginário do que é uma animação, do que uma animação tem que seguir, sabe? Ao meu ver, sabe, se por exemplo, sei lá, ter um bichinho bonitinho, ter um animal, não ser uma pessoa, ser uma coisa mais de fantasia,
ou não sei o quê, que colocam todas as animações nisso, sabe? Até animações que não são isso, são colocadas isso, não querendo diminuir as animações que são isso, que tem animações ótimas que eu amo, acho excelente, são isso, assim. Mas parece que as pessoas não conseguem ver que a animação é um gênero amplo para se fazer os mais diversos tipos de coisas. Eu acho que um artista que já falou isso muito bem é o Brad Bird. Eu tenho aqui um texto dele, vou ler aqui, que é uma defesa assim enérgica dele sobre animação, até um pouco pesada, que ele fala que as pessoas acham que a animação é só fazer coisas onde as pessoas estão dançando e fazendo coisas histriônicas. Fazer animação as pessoas acham que fazer animação é só fazer algo que as pessoas estão dançando ou fazendo coisas histriônicas, mas a animação não é um gênero. E as pessoas continuam dizendo, a animação é um gênero. E eu não acho um gênero. Um Velho Oeste é um gênero. A animação é uma forma de arte e pode ser de qualquer gênero. Você sabe, você pode ter um filme de detetive, um filme de cowboy, um filme de horror, um filme de censura alta, adulta, ou um conto de fadas. Mas isso não faz deles a mesma coisa. E da próxima vez que eu ler, nossa, você está trabalhando com gênero de animação, eu vou dar um soco nessa pessoa. Palavras de Brad Bird. E é interessante pegar isso dele, né? Porque se você pegar a filmografia dele, Os Incríveis você se categoriza o quê? Como um filme de herói, um filme de ação? Super-herói. Super-herói, ação, aventura. É isso aí. Os Incríveis eu também classifico como filme de super-herói / drama familiar. Mas já difere, assim, de outros filmes. Eu já acho que Os Incríveis não é tão parecido com o Gigante de Aço. Errou! Não é. Gigante de Ferro é uma... Eu considero um come of age mesmo, assim, na linha bem oitentista do gênero. Que é diferente do Ratatouille também. Ratatouille é quase eu diria que é uma comédia de costumes, o Ratatouille. Interessante. Eu ia perguntar isso agora, porque eu não consigo definir bem em que gênero o Ratatouille se enquadraria. Animação, pô. Uma coisa bem francesa mesmo, ao estilo dele, sabe, assim. Eu considero uma comédia de costumes francesa, sabe, uma coisa bem nessa toada. Eu considero o Ratatouille meio nessa linha, né, nessa pegada. Não, mas eu acho que o Brad Bird é um cara que sempre tenta experimentar nesse quesito, né, de mostrar que a animação é uma coisa que pode ser usada das diversas formas e diversas maneiras, né. O legal é que o Rogério citou agora os filmes da Pixar, e eu queria justamente perguntar, tipo, a gente acabou de estabelecer que a animação não é gênero, né? E a gente citou os filmes da Pixar, e Pixar é Disney, e aí a gente tem que conversar sobre, acho que, o grande culpado dessa percepção da animação enquanto gênero, né? Não, com certeza. Não, eu acho também que é meio polêmico o que eu vou falar, mas, por exemplo, os filmes da Pixar, por muito tempo ficou famosa aquele, não sei se é um livro, se é um manual, não sei se seguem isso aí, nas regras que tinham nos filmes da Pixar, né, que tinham certas convenções narrativas que os filmes parecem se coincidirem, que seguem, né, tem que ter um animal assim, tem que ter uma moral de história assim, que é pequeno enfrentando um mundo gigante, amplo. Isso, exatamente. Eles criaram uma fórmula do sucesso, né, para replicar em todos os filmes. Exatamente. Criaram uma fórmula, né? Mas é interessante isso, porque ao mesmo tempo que faz que você veja as semelhanças entre os filmes, né? Você sente que você está vendo um filme da Pixar. Ao mesmo tempo tem filmes, eu acho que teve uma fase da Pixar de muita experimentação artística, que você via que cada filme trazia uma coisa nova, uma coisa própria. Sabe? Você via o Ali, você via o Ratatouille, os Toy Story são de um jeito. Então, eu já vi muita crítica pejorativa sobre a Pixar, pelo menos nessa primeira leva, né? Sobre essa questão da fórmula mesmo, né? De como estruturalmente todos os filmes pareciam o mesmo filme. Na ideia de que você é aquela história, né, do bicho pequenininho que tem que resolver uma coisa grande e depois ele volta para casa. Mas assim, a fórmula em si nem é um problema, porque tipo, o barato deles era a criação de mundo, né, que eles faziam para cada filme, e a tecnologia que eles desenvolviam, né, no caso do Monstros S.A. lá você tinha a questão dos pelos, no Procurando Nemo criar o universo subaquático, né? Isso. E o carisma dos personagens, né? Então,
essa questão de formulaica eu nem vejo como um demérito. Não, com certeza. Eu acho que isso em si não. Assim, até a questão é a forma que você usa, mas eu acho que o que você falou, acho que os filmes da Pixar, eles começaram a ficar muito... é o que você falou, a gente via essa parte também, esse o cuidado narrativo, o cuidado estético, o cuidado com linguagem, as referências dele, por exemplo, o Ali é um filme todo centrado nisso, né, em conversar com o primórdio do cinema, com o cinema novo. Errou! Cinema novo não, nossa, cinema mudo. Imagina um filme da Pixar do cinema novo, ia ser foda. E assim, pra contar aquela história. Eu na Terra da Águia. Nossa. Se um dia sair um filme brasileiro, com temática brasileira da Pixar, eles nos devem bastante aqui. Olha. É um drama psicossexual semi-autobiográfico de viagem no tempo. Falando especificamente da Pixar, eu acho que isso ainda vai render um podcast a mais, mas eu falo que isso é meio que a autoria do estúdio, sabe? Você coloca o profissional para trabalhar dentro de determinadas rédeas, é diferente do que acontece em outros estúdios, por exemplo, tipo Ghibli, que você percebe que o Hayao Miyazaki tem as características muito próprias dele. O Takahata tem a deles, tem outras. Não, com certeza. Tanto é que são poucos diretores da Pixar que você vê que são caras autorais mesmo, né? T-Doctor é um deles. É um deles, o Bad Bird é um deles, com certeza, o T-Doctor, mas são poucos assim, que você vê que tem uma cara autoral, né? Isso também não quer dizer que isso corresponda à qualidade dos filmes. Mas eu acho que às vezes também eu acho que a forma acaba sendo ruim quando é o próprio filme, você vê que o próprio filme tá fazendo uma forma, não uma forma daquilo, tá meio que virando só um mecanismo e uma coisa meio caricata. Eu acho que alguns filmes da Pixar caem nisso, sabe, tem que ter aquele momento pra você chorar. Tende a soar piloto automático. É isso, piloto automático acho que é a palavra certa. Quando você percebe que tá no piloto automático. Um que, pra gente aqui, eu acho que é um consenso, mas o que as pessoas gostam muito é o Coco, né? Não, esse aí só é um consenso entre vocês dois, amigão. Não coloque palavras horríveis. Sim, eu gosto, mas assim, eu acho que tem esse problema. Gosto. Eu acho que tem esse problema, porque aí você... Eu me emociono na parte, eu gosto e tal, até por questões pessoais minhas. Mas assim, eu vejo que é um filme muito pra ser aquela coisa meio... sei lá, piloto automático da Pixar, assim, é um filme que as pessoas veem como uma coisa, sei lá, é a Pixar se renovando, eu não vejo tanto isso não, assim, eu vejo um filme mais... Cara, eu entendo que vocês dois morreram por dentro, não posso fazer nada em relação a isso. Mas a maioria está com a vossa senhoria. Mas eu diria o seguinte, eu acho que por isso você, por exemplo, às vezes as pessoas veem os filmes da Pixar todos e falam, nossa, isso é um gênero, isso aí também... E eu acho que a gente chegou num ponto bacana da discussão, que como isso acaba criando o que as pessoas entendem como animação, né? Exato. É complicado, né? Porque é aquela coisa, né? Eu sempre penso que a gente não culpa 100% o público, né? Porque sempre vem de uma questão de distribuição, né? Às vezes um projeto de educação que, até, às eu vezes, diria, talvez, também. Divulgação. E aí é complicado, né? Porque você tem... O público é o menos culpado, eu acho, inclusive, né? Não que ele não tenha culpa, mas acho que é o menos culpado de todos. Mas assim, no sentido de... tem tantas outras possibilidades de formais, né? Uhum. E aí, acho que por isso que também que às vezes entra um pouco nessa questão de se confundindo com gênero, né? Porque, não, com certeza. por exemplo, se a pessoa pega pra ver uma animação com um tom mais documental, por exemplo, o Valsa com Bashir, o Persepolis, Os Olhos de Cabum, que é nessa linha um pouco mais documental, sobre retratar o Oriente Médio e tal, e aí o ritmo às vezes é um pouco mais compassado, né? A linguagem não é infantil, né? Ou até mesmo, é engraçado, ou até mesmo em filmes que às vezes tem uma abordagem mais infantil, mas que acaba fugindo um pouco assim de algumas convenções, né? Dessa fórmula da Pixar, ou dessas produções que acabam chegando mais ao todo, né? E aí acho que muitas vezes isso acaba também criando essa ideia de gênero, né? E não de forma, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho também que é um processo que as pessoas estão há muito tempo, porque, por exemplo, o David falou, né, da Disney, que a Disney que salientou isso, com certeza, porque que era a Disney? A Disney pegava contos clássicos, a Disney começou a fazer, pegar contos clássicos
e adaptar, né? E fazer daquele jeito, né? E o Walt Disney tinha uma parada que era que é interessante, né? Você pensar nele, porque ao mesmo tempo que ele era... Isso aí a gente tem um podcast próprio, né? Que ao mesmo tempo que ele é um cara que queria a todo custo ganhar dinheiro e dominar o mundo, ele também queria ser respeitado como artista, né? Então queria que os filmes dele fossem respeitados como artista. Tanto é que você vê nesses filmes da Disney, da fase dele, um cuidado estético e artístico muito grande, assim, em como construir aquele universo. Você vê, sei lá, um dos filmes que mais teve participação dele, que era o Bambi, você vê a construção das florestas do mundo, a construção de atmosfera. Tanto é que na época dele... de profundidade, né? Exatamente. O paralaxe e tal. E esse legado histórico, né, eu acho sensacional, assim. Porque, assim, hoje em dia a gente acaba até falando num tom um pouco pejorativo, né, por conta dessa ascensão comercial extrema que acabou tomando, né. Não que eu disse que fosse um santo também, nunca foi, né? Assim, a gente sabe bem disso, assim. Mas, enfim, mas é um cara que tinha esse cuidado... Ele tinha uma... Como é que se fala isso, gente? Ele tinha uma ambição artística, né? Muito grande, assim. Ele era um autor, apesar de tudo, né? Exatamente. Ele tinha essa... Até que o cara fez Fantasia, por exemplo. Que acabou não sendo um sucesso comercial, né? Não, exatamente. Que é assim, que é um filme experimental, sabe? Um filme experimental dentro da Disney, sabe? Então, um filme experimental que tem que dialogar com a Disney, mas que nunca nega ser um filme experimental que vai fazer uma coisa que eu acho sempre muito interessante, que é, sei lá, que é brincar com a própria linguagem. Então, é um filme muito mais interessado em brincar com a própria linguagem que tá com os limites da própria linguagem, né? Hoje em dia um negócio assim até poderia passar, mas seria muito difícil passar, né? Assim, você pensar um negócio mais mainstream do mundo, é isso, né? Hoje em dia, por causa de uma coisa também, o mercado diferente do que era naquela época, existe um monopólio muito grande, uma janela muito mais fechada com o resto, né, cultural, hegemonia cultural muito grande, então fica essa imagem. Essa imagem que a gente tem mesmo, assim, de uma imagem muito mais deficiente que a gente tem na nossa mente, assim. E eu também acho que é como isso. E esse imaginário de anos criou-se uma convenção de gênero. Até que, sei lá, o Tio Greg começou a fazer sucesso por quê? Porque zoavam um estilo Disney, por exemplo, assim, né? O estilo Disney de fazer filmes, né? Exatamente. É um drama psicossexual semi-autobiográfico de viagem no tempo. Aí entra uma coisa que eu acho essencial para se entender essa visão que as pessoas têm da animação enquanto gênero, que é, a gente citou agora há pouco a hegemonia cultural, e é muito isso. Porque se você for pegar, o público mais civil, o público que tem menos acesso, sempre só chega nele o que é mais importado. Não à toa tem essa visão de que animação é gênero, e puxando pro mundo dos animes, se cria essa noção de que anime é um gênero. Quando não é, né? Quando você tem lá fora você tem, inclusive, denominações de gênero, né? Pro anime, né? Justamente porque o anime é animação, né? O anime de... É a tradução, anime da palavra é animação. Mas por conta de acesso limitado, a pessoa sempre consome o mesmo tipo de coisa, porque as distribuidoras buscam o mesmo tipo de coisa. Se Naruto fez sucesso, as distribuidoras vão buscar cada um o seu próprio Naruto. Então você vai ter versões diferentes de Naruto. E é o mesmo que acontece com a animação. Se a pessoa... O Rogério citou aí Valsa com Baixaíra, a gente também tem Persepolis e tal. Mas, por exemplo, Viagem de Chihiro é animação. Dá pra falar que ele é a mesma coisa que o Vida de Inseto, por exemplo? É que assim, eu não... É que assim... Assim, tipo, é um filme. Não, é que aí... Não, é que assim, eu acho que isso aí até acaba... É que é uma discussão muito mais... uma coisa que eu teria que... Assim, é que eu ia até falar sobre a questão da demografia de quadrinhos. Por exemplo, a banda desenhada, o mangá e o comics norte-americano. No fim das contas, a gente sabe que tudo é quadrinho, sabe? Sim, assim, com certeza. Eu particularmente não gosto de fazer essa distinção. Pra mim é tudo história em quadrinhos. Eu costumo citar... também é assim, também. Essas demografias é mais no sentido de, assim... Em algum caso específico, precisa identificar que
que faz parte de um, Tal coisa de mangá, um eixo específico. Uhum. Aí, por exemplo, se eu vou citar a animação japonesa, eu acabo citando anime, porque é como na demografia a gente acaba associando o anime diretamente à animação japonesa, né? Mas, cara, pra mim é a mesma coisa. Mas, assim, essencialmente é a mesma coisa, assim, que A Vida de Inseto, cara. É um longa de animação, sabe? Não, então, sim dentro do que a gente configura como animação, que é uma representação iconográfica de alguma coisa real. Mas não são filmes nem similares, assim. Talvez. Não, são totalmente diferentes. São totalmente. Entendi. Agora eu entendi o que você quis dizer. Não, eu concordo totalmente. Eu também entendi agora. Não, é tipo, sei lá, você comparar. Puta que pariu. Perfect Blue. Comparar Perfect Blue com Procurando Nemo. Procurando Nemo, são coisas completamente diferentes. Sei lá, não, mas isso aí é tipo um exemplo bom, sei lá, um exemplo tipo você comparar Close Up do Kiarostami com Debi Lodge dos irmãos Farrell, sabe, assim. São duas coisas totalmente diferentes, mas os dois são filmes, entendeu? Os dois são cinema, entendeu? Então acho que é a mesma coisa nesse caso, sabe? Os dois são animações, sabe? Nossa, bom, eu acho que foi interessante até vocês falarem isso, porque uma coisa que me incomoda demais no meio analítico, assim, quando as pessoas vão falar de animação, é que, por exemplo, às vezes a animação... Por exemplo, é porque existem os dois extremos, né? Às vezes tem uma animação que é 100% voltada para um público adulto, né? Tipo um Anomalisa, ou você tem aquelas produções que são o meio termo, que elas não são nem para criança, nem... elas têm, claro, elas conversam com os dois, mas isso não é o que define o filme de fato. E aí eu não gosto... E aí, às vezes as pessoas deixam de falar sobre o filme em si para focar em alguns aspectos, por exemplo... não, mas esse filme aqui, ele vai ter alguma coisa que a criança não vai gostar. Tipo, essa ideia de sempre falar que a criança... Não, com certeza. Mas isso é aquele negócio da gourmetização analítica, né? É aquela coisa da pessoa já fazer marketing pelo filme. Você pensar você pensar mais mais no público do que você está fazendo marketing no filme, que só interessa a isso, né? A esse pessoal, não a você que está aí analisando o filme. E também essa coisa é um discurso meio contraditório, porque é meio arrogante, né? Mas quem é você para falar da criança, né? Para colocar nessa coisa fechada, o que a criança vai gostar, o que a criança não vai gostar. E ainda que seja um filme voltado 100% para o público infantil, né? Por exemplo, Pachamama, que está na Netflix, né? E, nossa, é um filme, assim, muito bacana. É um filme que, além dele ter uma identidade muito própria, que foge totalmente da convenção Disney, né? Do que a gente conhece do mercado norte-americano hoje em dia, né? A produção acho que não é norte-americana, mas eu digo assim, do que a gente entende por animação, né? O público que não está muito habituado a ver outras produções, né? Fora da caixinha, né? Mas, assim, é uma produção infantil. Ela é uma produção que se assume realmente como uma produção infantil. Mas que fala sobre cultura inca, sabe? Uma produção, assim, super interessante. Mas que, às vezes, a análise não está interessada em falar sobre o aspecto visual, sobre o aspecto temático. É só validar se o filme é bom ou não, porque ele se enquadra num gênero de animação infantil, sabe? Não, com certeza. Aí os comentários acabam se limitando a tipo, não, porque as crianças vão gostar. Não, o adulto também vai gostar, sabe? Uhum. E eu acho que é isso que acaba acontecendo muito também, por exemplo. Eu acho que as pessoas supervalorizaram também um pouco essa questão da Pixar, né? Porque, claro, eles criaram essa forma e eles conseguiram criar um público cativo mais velho. Mas, assim, eu acho que... E, assim, claro, o adulto, ele precisa... mas também tirar um pouco essa ideia de que não é porque a animação ela é essencialmente infantil que ela também não vai conversar com o adulto, né? Com certeza, com certeza. Não, eu acho que até tem exemplos muito bons disso. Eu não sei se você já viu exemplos, assim, mas tem filmes britânicos de animação muito bons. Já viu aquele Watership Down? Sim, acho sensacional. Sim. Em português se chama A Grande Aventura, hein, pra você que tá nos ouvindo. Olha só, que nome. E é um filme, cara, um filme que mostra que a animação pode ser, não tem limites, né? Porque é um filme violento, mas ao mesmo tempo é um filme violento, é um filme que fala de temas políticos, né? Um filme que fala sobre a construção do fascismo, né?
fala sobre combate de... Quase um combate de classes mesmo que envolve, assim, e tem toda uma construção de universo mitológica bem complexa, assim, mas ao mesmo tempo não é um negócio também que se comunica com os adultos, que os adultos vai ter que mostrar mais pra ele, mas também não é um negócio que, sei lá, afugenta uma criança, tirando a violência, sabe? Porque ainda assim pode ser visto por ela, sabe? Então a história ainda é relacionável, sabe? É um negócio que mostra que a animação pode servir a qualquer gênero. E tem outro filme que eu acho muito bom, que é que eu não sei se vocês viram também, que é When the Rides Bros. Sei, da bomba lá, né, da guerra. Que é um dos filmes mais, assim, tristes que eu já vi. Né? Devastador. E que, cara, assim, tanto poder... não sei se é meio... O Rogério me corrija se eu estiver sendo babaca falando isso e não saber. Mas, tipo, tanto poderia ser um filme de animação quanto poderia ser um filme live action, entende? Assim... Não, eu acho isso perfeito. A gente até falou na questão, tipo... no programa que a gente falou sobre o Rap Fit, né, de diretores que não são diretores de animação e que trabalham às vezes, que se envolvem com animação, às vezes, né? E que o nível de competência é o mesmo, né, às vezes, assim. Exato, você é um bom diretor, né? Uhum. A gente até falou aqui mais cedo do Rango, né, o Gore Verbinski, né, o diretor do Prato do Caribe. O Rango foi um projeto pensado para ser um projeto de animação, exatamente porque ele queria brincar com aquela ambientação, né, e com os personagens e tal. Mas no fim das contas, você não categoriza só o filme como um filme de animação, você categoriza como um filme de western, e de aventura, e de comédia, então tá totalmente de acordo, sabe? Acho que foi legal você ter citado isso. Com certeza. E eu concordo super isso, né? Porque... Não, e acho que o que você falou agora é legal também, porque eu acho que puxa para um outro gênero também, que é sobre filme de guerra. Animações sobre temática de guerra. Aí você tem o Túmulo dos Vagalumes, né? Túmulo dos Vagalumes, exato. Que eu considero, sei lá, um dos melhores filmes de guerra, tanto live action quanto de animação, assim, já feitos. Né? Pronto, agora sim. É um dos meus filmes favoritos, assim, da vida, assim. Mas e eu acho isso... Não, você é perfeito. Esse filme você também poderia ser com pessoas reais, não faz diferença nenhuma, mas por outro lado, ele ganha dentro da forma que ele se constrói, dentro da linguagem que ele está, entendeu? Que não é a mesma coisa se você vê o filme. Por quê? Porque não tem a mão do Takahata lá, sabe? É outra coisa, sabe? É outra coisa. Você não tem... É outra coisa. Não adianta só refazer a história. Você tem que saber construir ela. Essa que é a parada. Né? Esse negócio do... Tanto poderia ser live action, mas se adequar àquela linguagem que você está, aquela linguagem ser especial, sabe? Por exemplo, você vê a minha série de animação favorita, sei lá, uma das minhas séries favoritas, é Avatar, a Lenda de Aang. Avatar, a Lenda de Aang poderia ser, sei lá, um blockbuster épico, sabe? Assim, se não fosse animação. Poderia ser uma série épica de blockbuster, assim. Tipo assim, uma história tipo Senhor dos Anéis, Star Wars, que a gente já viu várias e várias vezes. Só que a série usa a animação de uma forma que cara, assim, ela desenvolve a linguagem, ela é uma série de animação, ao mesmo tempo que ela não se limita a estar dentro de um lugar onde só animação é considerada, sabe? Você só vai fazer uma série de animação assim. Uma série de animação de um menino escolhido que vai salvar o mundo, você não vai ser animação porque, sei lá, não tem um bichinho, alguma coisa falante, né? Inclusive não tem, né? No Avatar um bichinho falante. Tem os bichos lá e tal, mas é outro tipo de bicho. Mas era mais ou menos o que eu ia falar, assim. Uhum. Até que ponto, tipo, vocês acham legal também, por exemplo, histórias que, tipo... Até que ponto vocês acham positivo uma história que ela... Porque, assim, a gente acabou
meio que não tentando se contrapor, né? Mas, por exemplo, até que ponto vocês acham positivo uma animação? Ela poderia também ser contada em live action? Às vezes porque a história é um pouco mais pé no chão, ou por exemplo, Memórias de Ontem, do Takahata, né? Que é um filme sobre nostalgia do campo e tal, não sei o quê. Até que ponto isso é positivo? E até que ponto... E assim, e eu ia perguntar também se vocês acham que assim, toda animação poderia ser live action, mas nem todo live action pode ser animação? Cara, então, em relação a todo live action poder ser animação, eu acho possível sim. Quando você transporta a linguagem do live action para animação, na verdade, você tende a ganhar. Isso é uma coisa que um dia a gente vai falar num vindouro podcast de mise-en-scène em animação, mas na animação você tem mais controle de todos os elementos. Sim. Quando você faz o processo contrário e passa a animação para live action, você tende a perder. Porque a animação, ela tem recursos a mais que o live action. Tanto em termos de movimentação do corpo, quanto em termos de possibilidade de expressões. O Diego citou aí o Avatar, que é um ótimo exemplo dos dois casos, porque o retrato que eles fazem da dobra animado, ele ganha um elemento mais romântico por tá sendo feito em animação. O cuidado para animar os movimentos. As poses, o trabalho de fotografia. E como as poses terminam, sabe? É diferente você ver alguém só chutando no ar e você ver a câmera correndo pela perna do personagem e terminar com ele chutando no ar, sabe? Que é uma possibilidade maior da animação. E principalmente em termos de expressões, o Avatar é um desenho que usa muito humor físico. E assim, a gente tem grandes vertentes do humor físico, por exemplo, o Buster Keaton, e a gente Charlie Chaplin. O Buster Keaton mais, né? Mas o Charlie Chaplin também um pouco. Mas nenhum dos dois consegue criar tão bem um humor de expressões quanto uma animação consegue. Sabe, David, eu pensei agora, acho que o mais passa perto disso é o Jerry Lewis, eu acho, assim. Você falou de Avatar, eu acho que o Jerry Lewis é o que mais coisa foi perto disso. Inclusive teve um diretor, cara, que é o diretor que mais trabalhou com o Jerry Lewis, que é um diretor muito famoso, eu não tô lembrando o nome dele agora, depois eu vou pesquisar e falar pra vocês, que é um diretor, inclusive, de animações do Looney Tunes, que ele dirigiu vários filmes do Jerry Lewis, e ele deu ele deu todo um estilo de comédia das animações dele para as comédias do próprio Jerry Lewis, sabe? Dialogando tudo com aquilo. Tanto é que o Jerry Lewis pegou muito dessa construção quando ele mesmo foi virar diretor. Então é engraçado ver como rola esse diálogo, né? Sim, e se você for reparar, por exemplo, o Avatar ele tem esse humor de exagero de expressões, e o Avatar ele é só um exemplo. Você tem o exagero de expressões, tipo olhos que mudam de tamanho de acordo com a necessidade da cena, sabe, de mostrar o personagem mais impressionado ou chocado, e aí você muda um pouco linha de cabelo ou faz a cabeça crescer. Mas até no exemplo que o Diego acabou de falar, da relação dos Looney Tunes, os Looney Tunes tem um cuidado tão grande para criar novas expressões. Aquilo que a gente vê num desenho, que a gente acha meio bobo, do Tom gritar quando vê o Jerry, e os olhos dele saírem para fora da órbita, a boca cair no chão, e sei lá, ficar só a cabeça dele a uns 2 metros. Esse é o tipo de humor que não dá para você reproduzir em live action. É a última fronteira, né? Porque na animação tudo é possível, né? Então a última fronteira da sua animação, da sua imaginação. Não, eu concordo com você. Eu concordo com você no geral, assim. Mas eu acho, cara, assim, que assim, lógico que vai se perder muita coisa em reproduzir por live action, mas eu acho que alguns casos que aí a gente vai falar de outras coisas também, da relevância da obra, se vai realmente acrescentar alguma coisa ou não, se você vai realmente acrescentar aquela coisa para aquela obra original, ou se vai ficar esquecida no tempo, assim. Mas eu acho assim, que alguns casos, por mais que vai se perder em outras coisas na animação, se tiver uma boa equipe por trás, um bom diretor, até uma pessoa por trás boa, eu acho que ela vai conseguir ganhar em outro sentido, sabe? Assim, se ela for feita assim. Eu acho também que se ela for feita, tem que ser feito originalmente pensando nisso, sabe? Assim, no que essa obra pode ganhar no live action, sabe? Às vezes, assim, sabe? Assim, Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando, porque, tipo, a animação é uma forma tão complexa que você tem praticamente um live action dentro da animação, que é a animação realista. Sim, com certeza. Mas, por exemplo, você pega, por exemplo, você falou dos Looney Tunes. Eu cito um exemplo, por exemplo, do Looney Tunes de Volta à Ação, que é um filme que muita gente não gosta e eu amo esse filme, assim.
Eu adoro, assim. Que é um filme que mistura animação com live action do Joe Dante. O Joe Dante é o diretor dos Gremlins, né? Que é um viciado por animação. Ele gosta muito de animação, até que você vê no Gremlin 2, citações a Looney Tunes e tal. Ele gosta muito de animação. É um filme que é engraçado, que é um filme que, como o Roger Rabbit, usa a linguagem da animação a seu favor, e não só na cena dos personagens animados, assim, que os personagens estão dialogando, mas toda a construção dramática do filme, sabe? Dramática, a gente fala dramática aqui, porque sempre que o filme é uma comédia, mas é isso, a construção narrativa do filme. Quando eu falo dramática, é nesse quesito, sabe? Do que o filme quer stilisticamente, sabe? E ele cria esse contraste, sabe? Daqueles personagens estarem no mundo real, e aquele mundo real ser tão absurdo, e fica muito interessante. Um outro filme que eu acho que faz isso de forma muito legal é o Speed Racer. Eu acho que faz isso de forma sensacional, assim, impecável, assim. Eu acho que faz isso. Então acho que tem formas de se adaptar a isso de uma forma legal. E o Speed Racer eu acho que é um filme que corresponde à animação e ganha dentro do live action. Eu acho engraçado isso. E sem diminuir a animação. Então, acho que é um excelente exemplo, na verdade. Ah, sim, ó, esse exemplo do Speed Racer é ótimo. O dos Looney Tunes eu já não... eu já tenho minha cota, assim, de ressalvas em relação a isso. Eu amo esse filme. Não, tipo, o filme em si é incrível. Eu tô falando esse tipo de filme, porque talvez seja uma percepção muito equivocada minha, mas esse tipo de filme, tipo Roger Rabbit, os Looney Tunes, ele funciona quando a animação é autoconsciente de que existe animação, sabe? Então, isso eu concordo, até porque você pega um Alvin e os Esquilos, por exemplo, que fica estranho você... Ah, sim! Eu nunca tinha pensado nisso, mas pode fazer sentido. Pô, é que esses filmes são uma merda, né? Assim, aí é outra parada, né? Esses filmes que tratam o personagem de animação com um animal real, eu acho que todos não funcionam. Assim, eu concordo com vocês, mas eu acho que talvez seja mais uma coisa de mercado, cara. Porque esses filmes são só uma coisa totalmente mercadológica, vagabunda. Tipo, Alvin e Esquilos, Garfield, Smurfs. Isso é só, tipo, pra vender e botar pra criança... A criança tá brigando com o irmão na sala e bota aí o filme e aí a criança fica quieta, sabe? Não tem nada por trás desse filme, assim. É zero, assim. Só existe um filme que foge a essa exceção e que mesmo nesse filme, apesar dele não ser consciente que o personagem é animado, o personagem é tratado como um estrangeiro. Então ele é de novo um elemento estranho dentro daquele mundo, que é um filme que é praticamente o poderoso chefão assim, dessa década em termos de qualidade narrativa, que é Paddington 2, tá? Caso vocês não saibam. Eu gosto muito, mas nossa, você ama bastante, hein? Poderoso chefão. Não, cara, Paddington 2 é creme de la creme da narrativa moderna. Não, essa parte seu poderoso chefão eu tô brincando, mas Paddington tá. eu acho excelente. Eu acho bem legal, eu gosto bastante, acho bem bacana. Mas eu concordo com você. Nunca tinha parado pra pensar nisso, inclusive, nessa questão narrativa, né, da autoconsciência dos personagens como animação. É curioso, né, porque realmente os exemplos que a gente tem que realmente deram certo são isso. Mas eu acho também que tem uma coisa, cara, daqueles personagens, do que as produções querem, sabe? Assim, o que você quer ao fazer esse filme, sabe? Você só quer ser um produto vagabundo da sua infância que vai distorcer ela o mercado, ou você quer adicionar alguma coisa que eu acho que a Cilada para Rabbit faz, que eu acho que o Looney Tunes faz. Eu acho, por exemplo, que o Space Jam, apesar de ser um filme que eu tenho carinho e que, assim, tem, sei lá, seu valor, é um filme que vai pro outro lado, exato, vai pra esse lado, de ser uma coisa mercadológica, é um retrato de uma época, entendeu? É uma coisa, pô, os Looney Tunes no filme nem tem relevância, assim, né? Eles são um artifício, um acessório, eu diria até. Eles são o chaveiro do Michael Jordan, praticamente. Isso, exatamente, perfeito. É tão engraçado que, por exemplo, o dos Looney Tunes, ele supostamente tem essa noção, né? De que os personagens são desenhos e tal. Só que ele não respeita as próprias regras que são estabelecidas no desenho, sabe? Ele é um filme que, se você for ver, é tão o tratamento dos Looney Tunes como personagem secundário que você não tem o foco do que torna os Looney Tunes. Exato. Eles só estão lá pasteurizados, né? Exatamente, assim. Eu ouvi um Sonic, o filme, que é uma brincadeira, eu nem assisti, então só tô zoando. Não, mas assim, esse é um filme que eu sei que é fraco, mas é um filme que eu tenho muito carinho, assim, de verdade, porque
foi tema da minha festa de aniversário, de 1 ano, enfim. Esse deve ser, tipo, medíocre, assim, mas ele é outro que assume o personagem como um corpo estranho dentro daquela realidade, sabe? Tipo, pica-pau. O pica-pau é um pica-pau de verdade. Exatamente. E eu acho que é um filme medíocre que tem o seu charme. Uma coisa que falando nisso, eu não sei se a gente vai fugir muito do assunto, mas eu acho interessante falar. O que vocês acham dos Scooby-Doos nesse sentido, assim, dos 2 filmes que falaram, assim? E teve uma polêmica na internet esses tempos, assim, o que vocês acham disso aí? Ah, cara, o filme do Scooby-Doo é ruim, né? O 1 e o 2. Se criou esse carinho porque é isso, as pessoas crescem assim numa coisa, então automaticamente a pessoa tem exatamente um carinho por isso, mas assim, um dia a gente vai rever, aliás, talvez esse vale podcast, mesmo nosso podcast sendo voltado para animação, Scooby-Doo 1 e 2, mas o do Scooby-Doo sofre disso que a gente fala, que você tem um corpo estranho, e é pior porque, como o Scooby-Doo foi em 2002, o CGI é datado, e assim, eu concordo totalmente com você nisso, mas assim, eu acho, eu fui rever esses filmes por uma curiosidade mórbida, porque, assim, eu vi ele no cinema, o primeiro Scooby-Doo eu vi 2 vezes no cinema, na segunda vez eu sabia as falas do filme, 1 hora, tal. Eu assim. sei até hoje, infelizmente, também. Então, eu realmente me pegou esse filme na época. Aí, todo mundo falando, não sei o que, na Netflix, o pessoal do debate, aí, o Twitter, o debate no último do dia, qual foi? Scooby-Doo. Aí passou o tempo, aí eu falei, nossa, vou ver esses filmes aí. E aí, assim, eu achei que ia ser mais negativo do que foi, viu, David? Eu vou ser sincero pra você, assim. Pra mim, um amigo meu, que eu até gravei um podcast sobre Scooby-Doo com ele, o Gabriel Carvalho, ele definiu bem o que são esses filmes do Twitter. Eu acho que é tipo os Looney Tunes do Joe Dante, só que menos brilhante, sabe? Assim, muito menos brilhante, assim, muito menos inteligente. Porque é um filme que eu acho que a autoconsciência dele talvez esteja na nossa consciência do que é Scooby-Doo, sabe? Do que é Scooby-Doo que é uma representação pop, entende? Assim, eu acho que os filmes até conseguem entender muito bem isso. Ao mesmo tempo, eu acho que eles não são tão inteligentes quanto eles acham que eles são, sabe? Assim, eu acho que eles caem muito no erro de ser muito um produto da sua época muito fechado, sabe? E aí, você falou do CGI, sabe? De faltar uma certa maturação nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que uma certa autoconsciência daquele material original tem um charme pro filme que eu acho interessante, pô. O elenco eu acho muito bom do filme. Eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante como ele satiriza muitas vezes a própria franquia, sabe? Eu acho que isso deve ser que isso deve ser muito do roteiro do James Gunn, que não foi mais longe pela direção. Não que eu acho o James Gunn um diretor brilhante, assim, nem acho, assim. Mas acho que ele tem ideias interessantes para esse filme do Scooby-Doo que estão lá, mas não estão bem aproveitadas. Estão meio pasteurizadas, né? Tipo, claramente tem um humor mais autoconsciente. Muito mais. Espirituoso, assim, mas ele é lavado. Você percebe isso. Ao mesmo tempo que ele é um filme que ele é PG-13, ele tem umas piadas, tipo, drogaram a minha cerveja, né? É um combate, o filme parece um combate toda hora, sabe? Um combate de ideias, sabe? Isso ao mesmo tempo é conflituoso pra qualidade do filme, mas é interessante. Foi curioso rever os Scooby-Doo, assim. O 2, inclusive, eu acho melhor que o 1. Isso aí eu sempre tive essa impressão também. Mas, voltando pro tema... porque, aliás, Scooby-Doo aí isso aí, Scooby-Doo sim é subgênero de animação, que é live action com animação. Eu acho que nem fugiu tanto assim do tema, porque meio que quando a gente começou a fugir um pouco, eu pensei em pausar, mas aí a conversa ficou tão interessante, é que eu acho que não fugiu tanto, porque meio que tá tendo uma retomada agora dessas produções bichinhos CG com a figura humana, né? Sim, Sonic e tal, né? Enfim, já teve o Sonic, ainda vai ter o Tom e Jerry também. Pikachu. Detetive Pikachu. É verdade, tá ruim. Esse, vou bater o martelo aqui, ó. O Tom e Jerry? É ruim. Então, não, eu vou pensar falando do Detetive Pikachu. Esse é a autoconsciência que a gente tá falando de, tipo assim, o Tom e o Jerry visivelmente são um gato. São um gato e um rato no filme, sabe? Mas você não acha complicado fazer um longa do Tom e Jerry? Assim, eu não acho que o Tom e Jerry é uma coisa... É uma ideia estúpida, pra falar a verdade. Eu acho que o Tom e Jerry é uma coisa que funciona muito bem naquele tempinho que eles têm pra você desenvolver e tal. Não, e assim, eu acho que, na verdade, eles nem vão ser em CGI. Eu acho que eles vão ser em 2D, então eu tô mais curioso. Vazou o trailer francês e eles são em 2D mesmo. Então... é interessante. Peraí, vazou o trailer oficial?
Vaso. Tipo, tem uns trechos assim. Alguém Eu gravou preciso de ver, uma eu preciso de ver um isso telão. depois do programa. Mas quem sabe que seja uma surpresa, seja melhor que o filme do Tom e Jerry, que a gente viu na infância. Aquele que o Tom e Jerry falam. Que falam que eles vão ser. Que eles ficam amigos da Robin, a menina órfã. Puta, pode escrever. Que tem que combater sua tia malvada. E seu advogado maligno. Péssimo. Mas Achava tão aí estranho eu ver o acho Tom e que, Jerry tipo, falando. Mas aí peraí. É que agora eu fiquei meio em choque aqui, porque eu quero ver imagem disso. Mas assim, meio que tá tendo essa retomada agora, né? Desse gênero, desse estilo de animação do bichinho, do mascotinho com o personagem humano, né? É um drama psicossexual semi-autobiográfico de viagem no tempo. Mas, voltando pro tema central, e eu acho que a gente já pode encerrar o assunto nisso, a gente repassando, o gênero é uma série de recursos linguísticos que são estabelecidos póstumamente, depois que um conjunto de filmes é lançado, eles usam esses mesmos recursos para obter as mesmas sensações. A animação não é um gênero porque ela não repete essa série de recursos, isso acontece mais dentro de um estúdio, e é mais por exigência do estúdio, mas como culturalmente a gente tende a consumir mais coisas dos estúdios que são dominantes, a gente associa a animação como gênero. Perfeito. Para finalizar, eu queria que cada um puxasse 2 filmes de animação e filmes que você considera díspares. Tipo, são animação, mas eles não se conversam em nenhum aspecto, além de ser animação. E aí, caro ouvinte, eu quero que você fique pensando... E aí, caro ouvinte, se você for o tipo de pessoa que acha que animação é gênero, eu quero que você pegue esses exemplos e tente colocá-los no mesmo gênero. Tá. Eu posso comentar um que eu já falei no podcast? Pode sim. Tá. Então eu vou falar um que eu acho que é um dos melhores exemplos disso, que é o And the Wild Bros também. Que eu acho que é um exemplo excelente disso. O que fala o filme? O filme é de um casal que tem que lidar com a bomba atômica e eles estão sozinhos dentro de casa, sabe? Assim, é tipo, sei lá, é tipo você pensar num... Tipo, tipo você pensar num amor do Michael Haneke animado, tá ligado? Assim... Nossa! Cara, é perfeita essa descrição. É bem isso, entendeu? E você vai acompanhando, ao mesmo tempo, o sofrimento daquelas pessoas com aquela situação, ao mesmo tempo, o sofrimento que aquela situação causa, ao mesmo tempo, o laço de amor afetivo que rola com aquelas pessoas. E é uma coisa desoladora e, ao mesmo tempo, emocionante, e você acaba o filme destruído com aquela situação. Se fosse para classificar em 3 gêneros específicos que ele trabalha, qual você classificaria? Acho que seria filme de guerra, drama, e acho que são 2 mesmo. Acho que diga que é um filme de guerra e um drama. Uma tragédia, na verdade, né? O filme tem um tom muito trágico, sabe? E um cautionary tale, sabe? De pegar um conceito muito pequeno para falar de uma situação muito imensa, sabe? Assim, por exemplo, ter essa situação... É como um casal isolado se afeta com a guerra, sabe? E ao mesmo tempo como a guerra mexe com aquele casal, sabe? Com aquele macro do mundo. O mundo lá fora tá explodindo, aquele casal tá lá, sabe? E também tem uma coisa de crítica social do filme, do que para onde o mundo pode nos levar, do que pode acontecer, sabe? De como isso pode ser infligido nas pessoas. É um filme muito rico. E é aquela coisa, é um filme totalmente realista, uma história simples, comum, que até tem o amor do Michael Haneke, que você podia ver num filme europeu, filme britânico, sabe? Modesto, simples, mas que é contado numa forma de animação, e que a forma de animação valoriza ainda mais esses sentimentos que a gente tão fortes pelo filme, sabe? Então acho que é um exemplo extremo disso, de um filme que, assim, que o pessoal que acha que a animação é gênero não espera que exista um filme de animação assim. Eu acho que esse filme é perfeito sentido, sabe? Assim, nossa, existe um filme de animação assim? Pode ser um filme de animação assim, sabe? Eu acho que esse filme é muito bom sentido. Outro sentido mais clássico que eu vou recomendar é um filme que também é muito triste, mas vai numa animação mais clássica, que é Em Busca do Vale Encantado. Eu acho que tá no Netflix agora, então acho que se dialoga com ele, porque Em Busca do Vale Encantado, o Don Bluth, ele desenvolve muito bem a melancolia, sabe, da vida mesmo, sabe, a melancolia dentro do universo daquele personagem, sabe, e ao mesmo tempo
como eles têm que vencer essa tristeza, esse precalço da vida, e ao mesmo tempo é uma obra infantil, é um filme para criança mesmo, para criança, mas ele não subestima a criança, e ele faz a criança entrar em contato com sentimentos profundos, tipo a tristeza, a perda, sabe? Mas de uma forma como a gente vê em certos, sei lá, filmes da Pixar fazem hoje em dia, ou sei lá, o Bambi, o Rei Leão já fizeram, de apresentar esses sentimentos para a criança, mas eu vejo também uma gravidade muito grande no Don Bluth, e ao mesmo tempo ele está usando o conceito de animação clássica. Então você tem um bicho, que é o dinossauro, você tem esses bichos falantes, eles vivendo grandes aventuras, você tem um grupo de amigos, você fala de amizade, você fala de companheirismo, você fala desses conceitos humanos básicos de afeto, mas ao mesmo tempo você tem um peso na perda, na melancolia, que é muito grave, num peso de construção de mundo, sabe? Que o filme também tem alguns elementos, sei lá, de quase uma ficção científica, sabe? A trilha do Jerry Goldsmith, ao mesmo tempo ele é um drama muito clássico, então acho que é um filme que tem na Netflix, né? Então acho que é um filme que mostra esses dois contrastes que são tão diferentes, mas que tem uma ponte entre eles. Quais gêneros você classifica Em Busca do Vale Encantado? Em Busca do Vale Encantado eu diria que é um filme de aventura, um filme de drama e um coming of age. Ótimo. Rogério? Um primeiro que eu gostaria de citar é uma animação inglesa, se eu não me engano, que chama Ethel e Ernest. Não confundir com Ernest Celestine, esse é outro filme, mas o Ethel e Ernest ele é uma adaptação de uma HQ biográfica sobre os pais desse quadrinista, né? E aí é bem interessante, porque acaba também sendo um romance, eu acho que ele se classifica tanto como um romance como um drama de guerra, né? Porque assim, a guerra em si não é retratada visualmente, mas pela rádio, pela conversa que os personagens têm, ou às vezes numa manchete de jornal, eles estão relatando a guerra, né? E assim, é um filme muito bonito, porque ele é como se fosse aquele início do Up, só que num filme inteiro, sabe? Num filme de 1h30. É o Up bom? É uma animação tipo... Desculpa aí. Senão... Mas enfim, é uma animação muito bonita, assim. E ela é bem colorida, mas ela também acaba tendo, tipo, os personagens, elas têm essas feições mais meio traço das Aventuras de Tintin, assim, sabe, o olho de bolinha e tal. E é isso, acho que é um filme que ele pode ser classificado tanto quanto um romance, né, porque você vê essa trajetória desse casal, como um drama de guerra. Chegou a ser distribuído no Brasil, não sei se ele tá em alguma plataforma, mas vale muito a pena ir atrás. Eu sei que vira e mexe ele passa nos HBO da vida, eu acho. Acho que agora eu gostaria de citar algum mais infantil. Acho que eu vou voltar pro Pachamama, porque também tá na Netflix, né, pensando nessa questão de acessibilidade, né. É uma animação assim, totalmente voltada pro público infantil, mas que é feita de uma maneira assim tão, sabe, tem tanta sensibilidade, a construção é tão legal, porque assim, ele é mais pautado nessa aventura também, né, nessa jornada, por ter esse aspecto cultural da cultura inca, que é uma coisa que a gente não vê muito representado, né, nas animações. Tem uma identidade muito própria, que foge completamente assim, de todas as tendências desses estúdios mais blockbusters, né. Eu acho que é um filme muito bonito, assim, e é um filme que, embora ele seja declaradamente direcionado para o público infantil, eu acho que ele é muito cativo para o público adulto também. Eu acho que, até tentando ir um pouco nessa contramão de que para o filme funcionar para o público adulto, ele não precisa seguir a fórmula da Pixar, sabe? Ou pelo menos ele não precisa ser um super filme dramático e tal. Às vezes uma aventurinha de duas crianças querendo cumprir um objetivo muito específico, né, numa linha narrativa. E tem aquela coisa também, né, do pessoal achar que só porque a coisa que a coisa ser, assim, totalmente infantil, voltada pra criança, é sinônimo de ser idiota e mal feita, né, e não é isso. Ou o contrário também, né, de achar que só porque é complexo, automaticamente se valida como... É sinônimo de bem feito, de algo bom, exatamente, perfeito. Mas acho que seriam os dois exemplos legais, assim, que eu acho que não conversam muito entre si. O Ethel e Ernest, né, que eu classificaria com esse drama biográfico e romance, e o Pachamama, que eu acho que eu classificaria como uma fantasia e aventura.
Uma aventurinha bem gostosinha, assim, que tá na Netflix, pelo amor de Deus, assistam, é muito legal. Eu vou no caminho de sempre, que eu vou fazer o contrário, eu vou começar pelo infantil. O meu infantil é a Batalha dos Vegetais, que é um longa-metragem do Wallace Gromit. É incrível, nossa, incrível. Nossa, isso é um fumaço também. Inclusive, a gente tem que fazer um programa só sobre a Aardman e o Nick Park. Sim, mas antes a gente vai fazer um programa só sobre esse filme. Ele é um filme stop motion, ele também é voltado para o público infantil. Eu não vou me estender muito no que ele fala, porque ele é um filme bem conhecido assim no meio de animação. Mas ele é basicamente uma história de. É uma história de. Como definir? Uma história de caça ao monstro. Um folk horror de comédia, eu diria também. Era isso que eu ia falar. E aí você tem elementos também de comédia e de horror, só que trabalhados na animação stop motion, sabe? Que é um estilo um pouquinho mais caricato, mas sempre acho ótimo. Não, desculpa interromper, mas eu só queria dizer que os de horror são muito foda quando eles criam umas sequências de suspense assim dentro do filme. Mas que ele seja mais voltado pra essa linha de humor, né? Uhum. Ele tem um humor físico que é muito bom, e quando eles aplicam essa fisicalidade do humor pra criar o horror, pra criar o terror e o horror, cara, é incrível o que eles fazem. E já partindo pro exemplo que eu acho dispare, que é algo relativamente próximo, porque é um thriller psicológico, que é o Perfect Blue do Satoshi Kon. Boa, perfeito. O Perfect Blue ele é um thriller psicológico e ele é sobre conflito de identidade. E a protagonista está passando uma crise porque ela está deixando de ser uma idol e ser uma atriz. Isso começa a se tornar conflituoso, e ao mesmo tempo alguém parece estar usando o nome dela na internet. E é um suspense assim da melhor qualidade. É, fantástico, boa. É isso então, o podcast fica por aqui mesmo. Só anunciar que agora a gente tem novidade, que a gente realmente está com as nossas redes sociais. O Instagram tá pinguim.dançarino, com o C normal mesmo, o cedilha, a rede social não aceita. O Twitter tá como Pinguim Dançarino Podcast, vocês encontram fácil lá, o único perfil que tem uma foto de um pinguim com 2 patinhas. E se você também pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é o pinguim.dançarino@gmail.com. Lembrando que todos os dançarinos são escritos com C normal e não com cedilha. E já avisando previamente que o programa da semana que vem vai ser sobre a filmografia do Mamoru Hosoda, então se vocês puderem se preparar assistindo todos os filmes, a maioria tem disponível na Netflix agora, e é uma filmografia curtinha também, são só 5 filmes. É isso, nos vemos semana que vem. Falou, gente. Tá bom? Por conta do que por conta do recorte do que, né? Por conta do que caralho, tá foda. Por conta do que peraí, que tá difícil. Pode, lógico. Aí eu só ia tentar falar um exemplo, tipo, alguns remakes live actions da Disney que às vezes não funciona exatamente porque Às vezes é ótimo. Às vezes. Nossa, Arthur tuotizei a voz, você percebeu? Mas... Por mim, isso ficaria na edição, hein? Nem fodendo. Mas... Vai se queimar por fãs. Não, para. Você acha que o pessoal escuta o podcast de desenho, vai escutar fã da de desenho, ótimo. Então, tipo,